volta aqui no estúdio do Radar Master e a gente prometeu informação para você. Claro que não é qualquer informação, né? Porque para ouvir qualquer coisa, você também aí basta sintonizar qualquer canal, abrir o seu celular aí, fazer qualquer pesquisa aleatória, mas não, a gente quer conteúdo de qualidade para que você possa utilizar na sua vida, na vida das pessoas que convivem com você também, fazer uma boa indicação. E essa entrevista agora é nesse nível assim, tá? Ou você ou alguém que você conhece, com certeza pode se beneficiar bastante do assunto de hoje, com as informações que a gente vai trazer. Ela já esteve aqui antes e aí atendendo a pedidos, como teve um grande sucesso numa live que ela fez agora há poucos dias com os contadores sobre esse assunto, a gente resolveu trazer de volta porque ainda tem coisa para falar do assunto que não deu tempo de falar da primeira vez. Então, hoje a gente vai fazer um review e falar ainda mais assuntos sobre holding familiar e os benefícios dessa utilização desse projeto de holding familiar com a advogada especialista no assunto, Rochelle Abmansur. Como é que está você, Rochelle? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, obrigada pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui, levando conhecimento para as pessoas, falando sobre holding familiar, os benefícios que ela pode trazer na constituição da sua família, na constituição da sua empresa. Então é sempre um prazer estar aqui, me sinto muito feliz em falar sobre o assunto. Muito bem, então vamos pegar o pessoal assim para a gente botar todo mundo bem sintonizado. E começar do comecinho. O que é uma holding? Por que o nome é holding e não chama de empresa? Aí você já pode começar os seus esclarecimentos. Tudo bem. Bom, holding familiar, ele nada mais é do que uma ferramenta de planejamento patrimonial sucessório, né, que está à disposição de todas as pessoas que possuem bens imóveis, que possuem empresas, né, regida pela legislação brasileira. E eu costumo dizer, Tatiana, que holding familiar não é uma empresa, ela é um sistema, porque às vezes ela pode ser constituída por uma única PJ, pessoa jurídica, ou por mais de uma pessoa jurídica, porque a holding familiar ela se adapta à família, à necessidade da família. Então, é feito um estudo e aquela família, às vezes, precisa de uma simples constituição de holding familiar com uma pessoa jurídica, às vezes precisa de mais de uma pessoa jurídica, e isso vai caso a caso. Mas, em resumo, o Instituto da Holding Familiar, ele é uma opção, ele é uma alternativa muito eficiente, muito mais vantajosa do que, por exemplo, o testamento. Olha, as pessoas conhecem muito mais, é muito mais popular essa forma de distribuição dos seus bens, né? Como você quer deixar o seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. É muito comum você conhecer o Instituto do Testamento, porque é o mais popular, de fato, é. Porém, é um instituto um pouco ultrapassado. Se nós compararmos ele com a holding familiar, os benefícios da holding familiar, além de financeiros, eles também são patrimoniais, ou seja, eles também protegem o patrimônio. Além de ser mais barato, eles também protegem o seu patrimônio. Então, é uma opção ao testamento você constituir a sua holding familiar, que é um instrumento que você vai distribuir, dizer como quer que deixe seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. Eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte, além das pessoas terem mais, digamos assim, um distanciamento para fazer um testamento, porque vamos lá, quando você fala de holding, ela vai ficar ativa quando você está vivo. Quando você fala de testamento, muitas vezes ele vai ser aberto só com a sua morte. Você pode ir lá, você pode modificar, pode fazer com bastante antecedência, depois você pode fazer atualização nele, etc. Só que se der uma confusão de interpretação, de entendimento, nulidade, qualquer coisa, você não está mais aí. Eu estou enfrentando essa situação agora, estou atendendo um herdeiro, aliás, 3 herdeiros que estão aí lidando agora com essa situação de ter que responder a uma ação de anulação de testamento e
mesmo essa ação, no entendimento da avaliação que a gente já fez, não tendo fundamento, o testamento sendo válido, tem algumas situações em que dá margem ainda para uma interpretação diferente. E ainda teve uma disposição no testamento que ela provavelmente não poderia ter sido feita daquele jeito. Não é que anule todo o testamento, mas vai trazer uma situação ali que a gente vai ver como é que vai resolver. Então, e a pessoa não está mais aqui para esclarecer, para refazer, para corrigir. Exato. Né? Enquanto que na constituição do one-holding você vê a nossa mesma, aquela que a gente está fazendo, a gente vai fazendo uma alteração contratual agora e tem uma outra alteração que também já estava dentro do planejamento da gente e o que surgir de diferença a gente aproveita essas alterações contratuais e faz o custo-benefício. É interessante, a gente não está lidando com o aspecto morte. Isso. Né, que, vamos combinar, ninguém gosta muito, né? É assim, é igual contratar seguro de vida. É verdade. Poucas pessoas gostam, embora todas reconheçam a utilidade que pode ter. Não, mas eu não vou morrer esse ano, não vou contratar agora, não. Eu vou morrer só lá na frente, eu vou contratar só mais lá na frente. Né? Ninguém sabe. Isso. E o testamento também, ele sujeita os seus herdeiros ao judiciário, né? Exatamente. A chancela do judiciário. Então, além dele não... o que acontece com o testamento? Como ele só pode ser aberto pós-morte, né, ele também tem que obedecer o prazo, ali você tem 60 dias para abrir esse inventário. Antes da abertura do inventário, você tem que fazer essa leitura do testamento que dá muita margem a interpretações, é muito subjetivo. A gente vê nas notícias aí inúmeros exemplos de famosos que deixam os testamentos e que são impugnados pelos herdeiros. Você vê Agnaldo Timóteo, deixou para uma filha adotiva, está sendo discutido. Até o último agora foi do Cid Moreira, né, que fez o seu testamento e, por alguma razão pessoal, ele publicou, disse o que ele estaria deixando no seu testamento, que, inclusive, ele está deserdando um dos filhos no testamento, e o filho já demonstrou que vai impugnar isso daí, que quer demonstrar que o pai está incapaz, que tem que ser interditado. Então, tudo isso mexe muito com o relacionamento familiar dos que ficam. Tá? É verdade. Pode dificultar as soluções, né? Isso. O testamento é sim uma alternativa válida, só que muitas vezes a situação do bem muda, a situação do filho muda, a situação das duas coisas, tanto patrimonial quanto a vontade muda, como a relação mudou ali, aconteceu alguma coisa, entrou herdeiro, saiu herdeiro, aconteceu qualquer coisa, e a pessoa não foi lá atualizar por qualquer que tenha sido o problema. Então, uma pessoa jurídica, ela tem mais facilidade de fazer previsões do em caso de também. Isso. E deixar aí algumas situações que os sócios vão cumprir e se não cumprir, como evidentemente que as pessoas pensam assim, eu quero uma coisa que garanta que a pessoa não vai me processar. Eu digo a morte, né? Porque não tem esse negócio, você garante, você proibido, você fazer um contrato, proibido de judicializar, até quando você coloca a cláusula compromissória de que vai para uma arbitragem, alguma coisa assim, aquela cláusula pode vir a ser invalidada. Isso. O acesso ao judiciário, judicialmente. Isso. O acesso ao judiciário, ele é livre, né? Todas as garantia pessoas. Constitucional. Garantia constitucional. Então, quanto a isso, você nunca vai estar livre em nenhum contexto, sob nenhum aspecto. O que você pode fazer é constituir realmente um sistema que você possa se defender licitamente e que esteja tudo dentro dos conformes. Que ele seja tão claro que se um técnico responsável, profissional responsável, analisando, fala, não entra que você vai perder dinheiro, além de não ganhar, você vai pagar. Exatamente. Né? Um profissional responsável tem a obrigação de fazer isso, um advogado responsável com o dever dele, competente, evidentemente, ético. E aí, se a pessoa quiser, ele também tem a opção de não aceitar a causa, porque é o que chama de lide temerária, e tem a responsabilização até de advogados quanto a isso. Mas é porque a gente, né, advogado, passando com advogado, tem esse negócio de sair, adora, né? Advogado gosta de estudar, gosta de ler, sai andando, né? A gente viaja, né? Mas vamos voltar aqui. Qual que é a diferença? Quais são os tipos de holdings? Para depois a gente falar de diferenças.
Então, as pessoas não existe uma tipificação doutrinária, uma classificação, não existe. Mas a gente costuma, para facilitar o entendimento, dividir os tipos de holdings da seguinte maneira. Você pode fazer a sua holding familiar, que ela vai constituir apenas o seu patrimônio pessoal, o seu acervo pessoal. Existem as holdings patrimoniais, que são aquelas que já vão entrar nas empresas e proteger aquela empresa, proteger aquelas cotas, fazer a sucessão daquelas cotas dentro daquela empresa. Existem também que chamamos de holding médica, porque ao longo dos anos houve um aumento absurdo na quantidade de processos judiciais contra médicos. E isso é uma coisa que vem preocupando muito a classe médica e eles têm procurado proteger o seu patrimônio aí também. Existe também a holding rural, que a gente tipifica dessa forma, porque tem algumas nuances na propriedade rural, inclusive com questões contábeis diferentes, né, a diferenciação contábil, que ela precisa ser muito bem minuciosa, separada, feita, pensada para aquela certa atividade rural. Então, a gente costuma dividir desta maneira, mas, de fato, o conceito, o conceito padrão inicial da holding é o mesmo, que é a proteção do patrimônio e a ausência do inventário para você distribuir os seus bens quando não estiver mais aqui. Porque a grande diferença entre um sistema e outro é que na holding, quando você constitui uma holding familiar, você coloca os seus bens ali dentro de uma empresa e esta empresa não morre. Ela não morre nunca, ela apenas muda o controle, muda o poder. Né? O poder vai passando de mão para mão, de pais, depois para filhos, e se você quiser também para netos, garantindo esse legado, essa manutenção do patrimônio dentro da empresa, dentro da família. O que não acontece muitas vezes no inventário, porque o inventário é um processo tão caro, tão pesado e tão doloroso, que é preciso que os herdeiros eles tenham que vender algum bem, desfazer de patrimônio apenas para pagar o inventário, para levar aquilo adiante e fazer a transmissão do patrimônio que os pais deixaram para os filhos. Então, como as empresas não morrem, na constituição de uma holding familiar para fins de sucessão, você não precisa deixar seus herdeiros passarem por um inventário. Eles não passariam pelo processo de inventário. Muito bem. Então tá aí, se você não sabia nem o que era holding, agora você já está sabendo que tem mais de um tipo e qual é a que pode ajudar a você e as pessoas que você conhece. Então aproveita e pega lá no nosso canal do YouTube e encaminha o link do programa de hoje pelo WhatsApp aí ou pela maneira que você achar melhor para as pessoas que você conhece, que podem se beneficiar dessa informação. E tem muito mais, viu? Porque para fazer um holding familiar, você tem que entender também de direito de família, de direito sucessório, de regimes de bem, entender como é que funciona a contabilidade. Ufa, é muita coisa, viu? Porque uma pessoa ser especialista nisso, ela tem que saber todas essas áreas que estão diretamente correlacionadas, interferindo o tempo inteiro no planejamento e nos resultados, não é isso, doutora Rochelle? Exatamente. Para você constituir uma holding familiar, veja, nós advogados, nós lidamos com o patrimônio de uma vida inteira de uma pessoa. Tá? Então, é muita responsabilidade. É preciso que o profissional esteja muito bem amparado, qualificado, especializado, porque vai mexer, sim, vai mexer com o direito de família, ali nos regimes de bens, faz a diferença, nas regras de sucessão, do direito de sucessão. E eu gosto muito de apontar aqui uma diferença entre um e outro, para aquelas pessoas que não entendem muito essas nomenclaturas jurídicas. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Direito de família é aquele direito que rege a relação familiar quando estão vivos os cônjuges, ou seja, numa separação, num divórcio. Então, o direito de família, as regrinhas ali do direito de família, elas vão incidir nesses casos, enquanto o casal vive e há uma ruptura.
O direito de sucessório, não. Ele vai reger, as regras dele se aplicam pós-morte. O que acontece com o patrimônio, com os bens pós-morte? Quem vai definir é o direito sucessório. E um não está diretamente condicionado ao outro, não. Cada um tem as suas regras. Então, muitas pessoas costumam pensar, por exemplo, que o regime de separação de bens, como é que eu posso dizer? Ele afasta o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa, ao direito de herança. Isso não é verdade. Né? Uma coisa é a separação total de bens, se o marido e mulher vierem a se separar em vida, o que é de cada um fica com cada um. No entanto, se um dos dois faleceu, o outro sim será seu herdeiro e herdeiro necessário, tal qual os filhos legítimos do casal. Tá? Então, é preciso fazer essa diferenciação para que as pessoas entendam que direito de família tem suas regras e direito sucessório tem suas regras. Além desses direitos, a constituição de um arrodo familiar envolve ainda contabilidade, envolve também direito imobiliário, né, porque é preciso a regularização dos bens, dos imóveis, está tudo certinho, certo? E direito societário. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, um conglomerado de empresas ou uma empresa que tem uma atividade operacional forte? Como é que eu vou fazer para deixar aquelas cotas daquela minha empresa distribuída para os meus herdeiros? De que maneira? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, a holding familiar também faz essa distribuição dessas cotas, inclusive determinando quem seria o administrador. Às vezes, o pai ou a mãe tem 3 filhos e um deles se destaca mais na questão da administração daquela empresa, segue mais o passo da mãe ou o passo do pai e tem mais capacidade de gerir aquela empresa. Então, o pai e a mãe podem determinar que ele continue, tal filho continue com a administração daquela empresa. Né? Isso daí sem ferir nas cotas e nos direitos dos outros. Mas é preciso que os pais saibam, as pessoas saibam que pode-se fazer essa distribuição e essa determinação, e é melhor que seja feita em vida, porque, como eu gosto de dizer repetidas vezes, além de ser muito mais econômico, você garante uma proteção dessa empresa familiar. E não apenas os filhos, mas os netos e outras pessoas também. Quais são os casos de composição de holding aí que você já viu, que você indica? Assim, quais são os limites para integrar o que se chama de holding familiar? Perfeito. As holdings, elas se limitam, a constituição das holdings, elas se limitam realmente à legislação. Nada impede que seja constituída, por exemplo, por pais e avós que queiram distribuir cada um a sua cota-parte, né, para os seus herdeiros. Eu já que constituí holding familiar da seguinte maneira: pai e mãe integralizaram suas cotas e a avó, que estava viva, integralizou as suas cotas. Sendo que pai e mãe distribuíram suas cotas para os seus filhos, seus herdeiros necessários, e os seus netos. E a avó distribuiu as suas cotas para os seus netos e os seus bisnetos. Então, nada impede que seja constituída a holding familiar por, digamos assim, instâncias diferentes na família, desde que seja observada sempre a legítima, né, que é a garantia dos herdeiros às suas cotas-partes determinadas pelo direito sucessório. O direito sucessório diz que você pode, que 50% do seu patrimônio é obrigatoriamente dos seus herdeiros necessários e os outros 50% você pode distribuir para quem você quiser. Normalmente, os pais distribuem esse 50% livre para, novamente, os seus herdeiros necessários, mas isso não é obrigatório. Se tiver alguém ali que ele queira privilegiar, também um neto, ou até mesmo um só dos filhos, pode sim, porque 50% do seu patrimônio é livre, você pode deixar para quem você quiser. Muito bem. E no meu caso, eu já fiz um dos recursos que é permitido, que é colocar a cláusula de usufruto. Né?
E na divisão da nossa holding eu coloquei também já, a minha irmã não quis colocar os filhos dela, mas eu já quis colocar os meus. Então, se por acaso eu venha a falecer antes dos meus pais, os meus filhos eles já são sócios daquela empresa ali também. A minha irmã fez uma opção diferente de mim, então não precisa todo mundo ficar de acordo com tudo na família, porque você, dentro os irmãos, os netos, os agregados lá que você for colocar, eles podem estar em situações diferentes, ter arranjos diferentes, desde que não fique confuso, você consiga entender e esteja dentro da legalidade, não tenha uma cláusula, né, contraditória com a outra e estejam todos ali adultos, capazes, assinando aquele documento, compreendido tudo, para depois ninguém vir alegar, mas eu não entendi, não era assim, não participei, assinei dormindo, sei lá o quê, alegar alguma nulidade. Não é difícil de entender o conteúdo, né? Não é um papel tão burocrático assim, um instrumento. Os termos não são complexos, com um pouquinho só de esforço para um leigo consegue entender e você tem como sim já abarcar várias situações, né? Tem gente que tem um receio muito grande, vamos falar a verdade, aqui a gente fala a verdade. Tem gente que tem um receio muito grande do filho ou a filha casar com alguém e ter que dividir o patrimônio com esse alguém depois. Exato. A holding já está aí para isso. Isso. Esse é das questões mais preocupantes, digamos assim, no meio familiar. Né? Como é que eu vou passar já o meu patrimônio em vida para os meus filhos e se eu vou ficar sujeito à opinião dos terceiros? Porque, veja, se hoje você faz uma doação em vida, eu vou comprar um imóvel, vou pôr no nome do meu filho já, porque eu já quero deixar para ele. Bom, se você fizer dessa forma, e mais para frente você tiver uma oportunidade muito boa, muito vantajosa de fazer negócio com esse bem, o que vai acontecer? Você vai precisar da chancela do marido da sua filha ou da esposa do seu filho. Tá? E se o casamento deles não tiverem lá essas coisas, você vai enfrentar problemas ainda maiores. Tá? Porque essa doação em vida, você fazendo isso, você perde o controle dos bens que você tinha anteriormente. No sistema de holding, não. Por que isso não acontece? Porque nós colocamos algumas cláusulas de segurança nessas doações em que não é possível genros e noras terem acesso ou darem opinião sobre o que vai ser feito naquele patrimônio. O patriarca ou a matriarca que constituir a holding familiar, ele fica com total controle e poder sobre essa empresa dona, que agora será a dona do patrimônio, até o dia em que não estiver mais aqui, protegido o controle por usufruto vitalício. Então, os bens, o patrimônio, ele passa sim para dentro da empresa, porém o controle total fica nas mãos do patriarca ou da matriarca até o dia do seu falecimento, que é quando ocorre a transmissão do controle e a transmissão do poder daquela empresa para, efetivamente, os herdeiros. Então, uma das preocupações muito grandes que chegam até nós é essa. Eu vou passar a propriedade dos meus bens para uma empresa que será dos meus filhos e eu vou ficar sujeita à opinião ou vontade de terceiros. No sistema de holding, não. No sistema de holding, nós protegemos, nós afastamos qualquer intervenção de terceiro nesse caso. E tem mais uma coisa que é interessantíssima, que é a empenhorabilidade. Exatamente. Outras das cláusulas que podem constar aí. É outra cláusula de segurança muito forte, né? Nós costumamos dizer, algumas pessoas, você pode, se fizer uma busca pela internet, você vai perceber que alguns profissionais eles utilizam a palavra blindagem. Dizem que a construção da holding blinda o seu patrimônio. Eu não gosto de dizer isso, tá? Eu gosto de dizer que a holding, ela protege. A proteção é uma proteção forte, mas ela não blinda. Por quê, Rochelle, que não blinda? Porque se você utilizar o sistema de holding para desviar-se, para fugir de alguma execução que você já responda, que você já vem com aquela dívida, você já está sendo executado,
Tá? Então, todo o sistema poderá ser anulável. Isso pode configurar uma fraude a credor, uma fraude à execução, por exemplo. Então, tá? a hora de fazer é ontem. É ontem, porque se você, por outro lado, não sofre, não responde nada, está tudo verdinho, e você constituir a holding, colocar os seus bens lá dentro, e nós colocarmos essa cláusula tão potente que é a impenhorabilidade, o que vai acontecer? Qualquer revés que venha a sofrer seus filhos ou você mesmo futuramente, não vai mais atingir essas cotas dessas empresas, não vai mais atingir o patrimônio que está dentro da holding. Tá? Então, é uma proteção muito forte quanto a isso. Mas, voltando a dizer, holding não se presta a cometer atos ilícitos, a desviar patrimônio, a fugir de dívidas, não. Mas que traz uma proteção muito poderosa, isso traz sim. Ótimo. E ainda tem mais coisas sobre holding também, que a gente vai falar, que deixa eu ver se vai dar tempo de falar agora. Vai. A cláusula de usufruto, já comentou, né, aqui. Uhum. E isso dá uma segurança para as pessoas fazerem essa divisão, mas continuar mantendo o controle. Mantendo o controle. Aí vamos pensar numa situação muito comum. Só semana passada, eu participei de 2 reuniões, 2 avaliações de contrato, que as pessoas às vezes podem não saber, mas eu sou apresentadora, eu sou advogada de manhã, tarde e de noite. E a semana passada, Rochelle, eu estava analisando 2 contratos de permuta diária em 2 situações de clientes diferentes, né? Num, a situação, ele era o proprietário da área, no outro, o nosso cliente era exatamente o investidor que iria fazer a construção. E todos os 2 terrenos estavam dependendo de quê? De quê? De alvará judicial do inventário. Né? Fala então aqui para a gente as vantagens desse patrimônio já estar numa PJ, numa pessoa jurídica e ficar independente dessa situação. Exato. Vamos voltar novamente para o inventário. O inventário é um processo custoso, difícil e doloroso. Veja, quando você vai fazer... Por exemplo, você tem um patrimônio e os seus herdeiros, e aí você não está mais aqui. O Estado vai chegar para os seus herdeiros e vai dizer assim, olha, vocês têm até 60 dias para abrir esse inventário. Se vocês não abrirem, eu vou aplicar uma multa em cima do valor do patrimônio. Tá? E vocês vão ter que me pagar o valor do imposto, porque existe um imposto chamado ITCD, que é um imposto que ele incide sempre que haja uma doação ou uma transmissão por morte. Tá? O ITBI é diferente. O ITBI é quando há compra e venda. Mas quando há doação ou transmissão por morte, o imposto vai ser o ITCD. Então, o Estado ele vai chegar e vai dizer, você tem que abrir o inventário em até 60 dias e você tem que me pagar o ITCD. E esse ITCD... eu vou calcular, eu que vou dizer a você quanto que vai ser, porque eu vou avaliar o seu patrimônio. Eu também vou dizer a você quanto vale o patrimônio que você deixou, que você vai receber. No caso, o Estado vai estar dizendo isso aos seus filhos, aos seus herdeiros, né? E vai dizer, olha, você vai ter que me pagar tanto, e é à vista. O que acontece? Muitas vezes, aquele patriarca que comprou aquele imóvel lá atrás a 300 mil reais, hoje esse imóvel valorizou e vale 1 milhão, não é da realidade da família ter um valor para pagar um imposto em cima de 1 milhão. Então, o que acontece? Muitos herdeiros têm que vender o bem para pagar o ITCD, para pagar os custos do inventário, certo? E aí, isso só é possível através desse alvará judicial, que a doutora Tatiana bem falou agora. Então, é muito comum que se vá até a justiça para pedir um alvará judicial, para que aqueles herdeiros possam vender aquele bem, que está dentro do espólio do pai, do acervo do pai, para poder pagar os custos do próprio inventário. E apenas dessa forma é que o juiz autoriza.
Só que é muito bacana eu dizer qual é o procedimento. Pede um alvará de autorização para venda do patrimônio, mas não é, na prática não é nada rápido. É muito demorado. A justiça brasileira, todos conhecemos, é conhecida pela demora. E aí, aquela chance de você vender esse bem, quando uma pessoa vai comprar um bem que está dentro de um inventário, que está passando por um procedimento do inventário, ele não vai querer comprar aquele bem pelo valor de mercado. Ele vai investir naquele bem. E se ele vai investir naquele bem e vai ter que esperar a demora do judiciário, ele vai comprar por um valor muito aquém daquilo que realmente vale. Não é? Então, ainda tem esse deságio, ainda tem essa desvantagem que o procedimento de inventário traz, além do ganho de capital, que ainda vai incidir lá na frente para esses herdeiros, se tiverem que vender esse bem, porque antes não tinham nada e agora tem o patrimônio do pai, da mãe, para vender, e aí a Receita Federal ainda vai chegar e vai dizer, olha, eu vou querer 15% em cima dessa venda. Ainda vai levar uma mordidinha. Pois é, não adianta querer colocar o atravessador no meio para passar direto, não, que não tem como escapar dessa daí, não. Ainda tem mais, inclusive nesses dois casos, um desistiu do meu constituinte, mas não por causa da demora, mas por causa de algumas cláusulas lá também, mas a demora prejudica muito, porque ambos os contratos estavam condicionados à liberação judicial do bem, né? E, além disso, já presenciei, Rochelle, uma situação, eu fico até com vergonha de dizer, mas deu entrada no inventário judicial. E aí demorou muito lá para ser despachado, pediu gratuidade, o juiz não concedeu gratuidade, e aí fomos ver o valor que ia sair o inventário, valor alto. Então, nesse ínterim, uma das pessoas que era menor de idade não estava mais menor de idade, já podia o inventário ser extrajudicial. Aí a gente diz, não, a gente desiste, não quer mais fazer esse inventário judicial. Aí o juiz disse, não. Agora não pode mais. Agora você não vai mais poder desistir. Ué, como assim? Então libere dinheiro aí para pagar. Não, ninguém libera nada aqui, não. Olha que situação. Infelizmente, quando você... Aproxima mais um pouquinho o microfone, querida. Isso. Infelizmente, quando você quando você não faz o seu planejamento patrimonial em vida, você deixa exatamente os seus herdeiros à mercê do Judiciário e da Secretaria de Fazenda Estadual. São eles que vão decidir a vida dos seus herdeiros, quando eles vão ter acesso aos bens, como eles vão ter acesso aos bens e quanto isso vai custar. Né? Eu costumo dizer que você constituir uma holding familiar para fins de sucessão é um ato de amor dos pais com os filhos. Porque quem já enfrentou um processo de inventário, sabe o quão ruim é, o quão doloroso é. O processo de inventário ele chega a destruir relacionamentos familiares que nunca mais se recompõem. Entendeu? E só para o pessoal entender aqui, o quão à mercê do Estado você deixa os seus filhos, eu vou dar um exemplo de um caso que chegou até o escritório, de umas terras aqui no Valentina, em que a Secretaria de Fazenda Estadual, as terras tinham sido compradas por 120 mil há milhões de anos atrás, há 15, 20 anos atrás, e a Secretaria de Fazenda Estadual, na hora de avaliar os bens para fins de inventário, avaliou aquelas terras em 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. E aí o constituinte chegou até o escritório desesperado, né? E o pessoal lá, a equipe tributária fortíssima, preparou imediatamente uma impugnação e conseguiu baixar esse valor de avaliação da Secretaria de Fazenda para 5 milhões de reais. Então, observe o tamanho da disparidade entre o que realmente veio a valorizar para a avaliação da Secretaria da Fazenda. E digo mais, está sendo recomendado aos estados que aumentem o valor do imposto, que aumentem a cobrança do imposto para poder conter a crise da pandemia.
Porque como este é um imposto estadual, é de extrema intenção e prioridade dos estados aumentar as receitas, aumentar os impostos. Então, deixar para os seus filhos passarem por isso no dia que você não estiver mais aqui, que você não sabe quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos. É muito, muito, muito ruim você deixar para que o Estado decida como será. Além disso, não se sabe quanto vai ficar esse imposto lá na frente. Pois é, então, muito mais vantagens do que desvantagens. Você está pensando que as informações acabaram por aí, que só isso está bom? Não, 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 tem muita coisa ainda, viu? Espera, fica aqui com a gente, continua acompanhando, que a gente vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês sobre holding familiar. De volta aqui no estúdio do Radar Master e a gente está batendo aquele papo cheio de informações com a advogada Rochelle Abmansur. Ela tem uma experiência grande numa área que envolve várias outras áreas que precisa de um conhecimento jurídico extenso, que é a holding familiar. A gente já viu que tem várias vantagens, mas ainda nem viu todas as vantagens, né? Como a gente está falando que é familiar, dentro de família também tem aquela situação do marido e mulher, do casamento. E aí, doutora Rochelle? Estavam casados, resolveram fazer a holding, aí a mulher descobriu que tinha uns espinhos cravos nas costas dele que tinham sido mexidos e não foi ela. Eu estou dando esse exemplo porque eu vi essa notícia ontem. E aí deu confusão, deu aquela bisoiada assim no WhatsApp por cima, confusão começou, não vai ter mais casamento, e agora? Resolveram se separar, né? Isso. Então, a holding familiar, o sistema do planejamento, ele pode e é muito efetivo ser utilizado para casos de divórcio também. Porque, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para as pessoas entenderem. Quando você se divorcia do seu companheiro ou da sua companheira, é feita a partilha. Ou seja, se o regime for da comunhão parcial de bens, 50% para cada um de tudo que foi adquirido após o casamento. Acontece que, às vezes, não é raro de acontecer, a esposa, por exemplo, o marido abre mão do apartamento em que os dois moram e passa alguma parte do patrimônio a mais para ela, ou seja, ela não fica com apenas 50%. Se ela levar 70% do patrimônio, desses 20% ao qual ela recebeu a mais, vai incidir o imposto de doação, sim. As pessoas desconhecem isso, mas isso é um dos custos do divórcio. Por quê? Porque esses 20% que ela está recebendo a mais desse patrimônio é uma doação. E como eu falei anteriormente, o ITCD, ele incide sempre quando? Quando há uma doação ou quando há uma transmissão pós-mortem. Então, em cima desses 20% de patrimônio, que ficou mais para um ou mais para outro, vai incidir esse imposto. E quando você constitui a holding familiar, marido e mulher juntos, observando o regime de casamento, porque em alguns regimes, como o da comunhão universal de bens e o da separação obrigatória de bens, que é aquele após os 70 anos, dos casamentos após 70 anos, os marido e mulher não podem ser sócios. E aí é uma outra questão, tá? Mas vamos considerar no regime da comunhão parcial de bens, onde eles podem ser sócios e cada um com a sua metade. Por exemplo, se você coloca o patrimônio dos dois dentro da holding familiar e dispõe isso de maneira clara no contrato social, o que é de quem, como ficará em caso de divórcio, sim, é possível fazer essas estipulações previamente, esses acordos prévios. Não precisa, após o divórcio, dividir patrimônio. Por quê? Porque marido e mulher poderão continuar sendo sócios de uma empresa familiar, tá? Cada um tomando conta dos seus 50%. Então eu posso pegar os meus 50% e vender ou fazer qualquer coisa? Pode.
O controle dos 50% é seu. O que você vai evitar são os custos do divórcio. O que você vai evitar são os custos do imposto. Né? Inclusive, eu tenho feito algumas holdings familiares neste sentido, com já a doação para os filhos e o usufruto vitalício dos pais, que é o ideal. E aí o controle daqueles bens vão ficar 50% para o pai, 50% para a mãe, se assim a família tiver decidido que seria. Então, até nos casos de divórcio, é muito mais vantajoso você ter a sua holding familiar constituída, certo? Para evitar que pague-se esses impostos e esse custo dentro do divórcio. Pois é, então vantagens não faltam, né? Só sabe como é complexo e trabalhoso fazer divisão de patrimônio em divórcio quando não tem planejamento nenhum, quem ficou nessa situação. O custo de divisão de bens, de uma partilha de bens judicial, gente, pode ser caríssimo, né? Muitas pessoas até deixam, né? Por ser tão caro. O teto, eu acredito que está mais de R$90 hoje. A última vez que eu fiz um planejamento, consegui fazer um planejamento para não precisar levar para o judiciário. A gente fez porque, como o patrimônio deles estavam dentro de empresas, sim, a gente conseguiu fazer isso dentro dos contratos das empresas. Conseguimos fazer a divisão desse patrimônio fora do judiciário, mas era, à época, R$84 mil só de custos judiciais, sem falar do que ia custar para o advogado, sem falar do tempo que isso ia demorar até sair a sentença, até sair os alvarás, etc. Então, realmente só tem vantagens aí. Tem é muito comum, né, que as pessoas queiram realmente fazer essa partilha depois, vão deixando para depois essa partilha, porque é possível você se divorciar e deixar a partilha, né, a divisão dos bens para outro momento. Por quê? Porque é muito caro, porque é custoso, sim. Além de você ter que pagar as custas do divórcio, depois você tem que pagar todas as custas dos registros desses bens. Porque depois que você muda, nós nos divorciamos, fizemos a partilha, é preciso que isso seja mudado. A propriedade dos bens tem que ser alterada no cartório de registro de imóveis. E isso também é caro. Né? O que dentro do sistema de holding evita-se isso. Por quê? Porque está tudo no nome da empresa. E assim continuará em nome da empresa. Mais uma vez, o que muda lá dentro é o controle. O que muda é o poder de quem será, de quem tem. Certo? Então, é muito comum que as pessoas deixem a partilha, vão empurrando com a barriga a partilha do divórcio para outro momento, e isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando uma bola tão grande que você não consegue fazer, você não tem dinheiro para fazer essa partilha. Né? E em casos de empresas que, normalmente, as pessoas constituem as empresas e as empresas não permitem que que entrem dentro dessa empresa pessoas estranhas, que eles chamam. Ou seja, não é possível que o marido, ao se separar da esposa, essa esposa, que não faz parte do quadro societário da empresa, ela venha a entrar na empresa por ter direito àquelas cotas societárias. Tá? Isso não é possível. E aí o que acontece? O Código de Processo Civil, no artigo 600, ele permitiu a apuração de haveres nestes casos. O que é isso? O que é a apuração de haveres? A apuração de haveres é uma avaliação contábil, que é feita por um contador, de quanto vale as cotas daquela empresa. Para que isso? Para fins de partilha, para fins de doação, etc. Então, essa apuração de haveres pode ser feita para fins de partilha de divórcio, sim, para saber quanto que vale as cotas daquela empresa e quanto vai ser a parte da esposa ou do marido, que seja estranho à sociedade, que não esteja dentro do quadro societário. Mas isso gera um outro problema, que é a descapitalização da empresa. Porque se a gente considerar que haverá uma apuração do valor daquela empresa para pagamento daquelas cotas à esposa ou ao marido que está de fora, no caso de partilha,
Significa que a empresa vai descapitalizar, vai perder cotas, porque ela vai estar pagando para aquela terceira pessoa estranha. E dentro do sistema de holding familiar, é possível que você planeje como será feita essa apuração de haveres. Você pode, dentro da sua família, planejar como seria feito. Pode ser em 60 meses o pagamento, pode ser em 30 meses o pagamento da apuração de haveres, de maneira que não haja essa descapitalização empresarial, de maneira que a empresa não sofra um baque, uma queda no seu capital social, por causa de uma partilha, por causa de um divórcio. Então, o universo do sistema da constituição de holdings familiares, holdings patrimoniais, ele é imenso. São inúmeras possibilidades. Desde que esteja tudo dentro da lei, nos conformes, são imensas as possibilidades. E esses bens podem estar em vários estados, em várias cidades diferentes que podem constituir a mesma holding. Sem problema nenhum. Inclusive, uma das vantagens da holding é que, quando o patrimônio todo ingressa na empresa, na empresa familiar, esse patrimônio ele vira cotas daquela empresa. E aí eu posso fazer a doação dessas cotas em qualquer estado da federação. Ou seja, eu posso procurar um dos estados da federação que seja mais vantajoso à alíquota. Né? O que não aconteceria em caso de imóveis, porque a legislação é outra. Em caso de imóveis, a doação tem que ser no local onde está o bem, onde está localizado o imóvel. E no caso de cotas, que são bens móveis, assim como o dinheiro também é um bem móvel, você tem a opção de escolher o estado da federação onde você quer fazer essa doação. E também pode haver a previsão de exclusão de sócio, que no caso seria herdeiro, por alguns fatos, não pode? Sim, da mesma maneira, com relação à deserdação, à indignidade, como está descrito no Código Civil. Tá? Além disso, existem algumas cláusulas que você pode deixar já no contrato social ou no acordo de sócios, como, por exemplo, em caso de, não sei, talvez marido e mulher, tentativa de assassinato, alguma coisa, exclui da sociedade automaticamente, né? Perde os direitos àquelas cotas, àquela sociedade. Então, é possível, sim, você dispor. Na verdade, o sistema de holding ele é muito adaptável à família. Tanto aquela família que tem só acervo pessoal, como família que atua em diversas empresas, tem ações de diversas empresas. A gente pode constituir uma controladora, por exemplo, para tomar conta das participações nessas outras empresas e proteger as cotas ali dentro, né, daquela controladora. Você pode constituir cláusulas, desde que elas não firam realmente a legítima e as normas do direito sucessório, você constitui da maneira como a sua família quer que seja feita. Inclusive, e aquilo vale como lei, né, entre as partes. Inclusive as cláusulas de retroação, né? Por exemplo, se um descendente vier a falecer antes do ascendente, o retorno daquele patrimônio ali de uma forma mais simples. Isso, são as cláusulas de reversão que a gente utiliza. Estava procurando a palavra reversão aqui. Cláusula de reversão. E tem uma outra cláusula muito interessante, que é muito utilizada no mercado financeiro, que a gente chama de cláusula de call option, que é uma cláusula onde você pode simplesmente se arrepender de tudo e voltar todo o patrimônio ao estado anterior. Você volta tudo, o patriarca ou a matriarca que, por alguma razão, quiser desistir do sistema de holding, ele exerce o poder de call option dele e ele desfaz tudo. É certo que eu nunca tive ninguém que se arrependeu de ter feito o sistema, realmente. Mas pode acontecer, por exemplo, teve um caso de um cliente que, infelizmente, o filho dele veio a ter câncer, e passou um ano muito ruim, muito difícil. E esse cliente, ele tinha constituído uma holding, mas nessa holding que ele constituiu lá em 2003, não havia a previsão da cláusula de call option, nem da cláusula de reversão. O que aconteceu? Ele podia, se tivesse
feito-se uma alteração contratual, porque ele chegou para mim depois, já no inventário. Se tivesse um advogado visto aquilo e tivesse feito uma alteração para incluir essas cotas, enquanto o filho dele tivesse no estado final, estado final, ele poderia exercer o seu direito de arrependimento com relação às cotas apenas daquele filho e pego de volta para ele. Como isso não foi feito e o filho tinha uma união estável não reconhecida, o que aconteceu? Com o falecimento do filho, a companheira teve direito à apuração dos haveres. Né? Então, é possível, sim, você deixar essa opção, né? Tanto da reversão quanto da call option, que você pode exercer o seu direito de arrependimento a qualquer momento e sem necessidade de autorização dos seus herdeiros para exercer. E agora que a longevidade está aí aumentando, né? 40 anos já não é mais coroa, né? 40 anos ainda está tudo em ordem. Os 40 hoje são 60. 60 são os novos 40. E a gente tem disposição em lei quanto ao regime de bens também obrigatório para pessoas acima da determinada idade, que também tem uma discussão sobre se isso fica valendo também para a união estável ou não. E aí também se apresenta a holding como uma solução para não ficar dúvidas aí. Para você não ficar à mercê do que o Estado vai decidir, né? Porque uma hora o STF diz aí que eles podem, o STJ, que a companheira pode ter direito, né? Outra hora diz que não. Então, você fica nessa insegurança jurídica. Sim. E quando você constitui a holding familiar, você já deixa pré-determinado tudo. Então, veja, se você quiser... Vamos imaginar que uma pessoa ali nos seus 60 anos tenha constituído a sua holding familiar de tal maneira já que ela distribuiu todo o patrimônio dela e depois disso ela conheça alguém e venha realmente a ter uma união estável com essa pessoa e queira deixar algo para essa pessoa também. Né? Então, é possível? É possível, porque você pode exercer tanto a sua cláusula de call option e redistribuir o seu patrimônio, como você pode também, por exemplo, já comprar direto pela empresa, direto pela holding e distribuir para essa pessoa, para essa companheira. Você pode, inclusive, determinar qual bem ficará para quem, né? Qual é o percentual, da maneira como você quiser, você distribui esse patrimônio. Claro, sempre obedecendo o que diz a legítima, respeitando os limites do direito sucessório. E respeitando também aquela questão do ilícito, né? Porque se você responde, você tem que pagar. Pronto. E se você chegou aos 70, né? Como a minha mãe que chegou aos 70, agora recentemente, e não fez uma holding ainda, pode fazer uma holding, porque o regime obrigatório é a partir dos 70. E a gente vê que hoje em dia as pessoas de 70 anos, elas estão ativas, trabalhando. Meu pai tem 78 anos, trabalha todos os dias, né? Mesmo que ele não saia fisicamente, mas aí olha as situações pelas câmeras, conversa com as pessoas pelo WhatsApp, faz reuniões. Então, Toma decisões o tempo inteiro, então... E hoje em dia o plano não é mais ficar sem ter o que fazer, né? Ficar sem trabalhar, mas sim fazer alguma coisa prazeroso, fazer alguma coisa que goste, já também, tanto sem aquele estresse de ficar dependendo daquele trabalho, de ir todos os dias desempenhar uma atividade para ter o seu pão de cada dia, para pagar suas necessidades básicas de saúde, etc. Mas os planos não são mais aquele objetivo de trabalhar para poder ser feliz quando se aposentar. Isso. Ao contrário, mas ter uma vida ativa cada vez por mais tempo, né? E mesmo assim isso pode ter na vida de qualquer pessoa de qualquer idade intervalos de indisponibilidade para manifestação da vontade. E fica muito mais fácil você trabalhar essa condição numa representação societária do que para uma pessoa física. Exatamente. Traduzindo aí para o pessoal, porque eu falei de um jeito aqui bem técnico, né? Mas traduzindo aí, a pessoa ficou hospitalizada, ou a pessoa ficou fazendo um tratamento que está muito sonolento, que
não está em condições de ficar mais no comando, na administração dos bens, tem que ser ela para assinar tudo. Então, em um ato que não seja tão drástico, tão dramático e facilmente reversível, também você consegue fazer essa mudança por meio de aditivos societários. Exatamente. Faz uma alteração contratual, uma coisa simples, tá? A gente tem que desmistificar que pessoas jurídicas são ruins. Pessoas jurídicas não são ruins. Né? As pessoas às vezes pensam, eu não quero abrir uma PJ. É muito complicado, a empresa é muito complicada. Isso mesmo. Hoje em dia é super fácil de você abrir uma pessoa jurídica, é tudo online, não é custoso, né? E especialmente para holdings que você se isenta, por exemplo, do pagamento de alvará, de taxa de alvará, etc. E uma alteração contratual, ela é uma coisa simples também de ser feita, pode ser feita a qualquer momento, de acordo com a vontade do patriarca e da matriarca. Então, esse caso que Tatiana falou, muito interessante, especialmente agora na pandemia, aconteceu sim de pessoas ficarem internadas, né, durante tempo, e assim, do dia para a noite. Então, você não sabe como é que vai ficar, como é que vai ser a continuidade dessa empresa, o dia a dia dessa empresa, por exemplo, administrada por esse patriarca. Quem substituirá? Quem poderá assinar por ele? Quem vai fazer pagamento de fornecedor? Né? Quem vai fazer recebimento? Então, pagamento de folha. Então, tudo isso você pode deixar pré-determinado dentro do contrato social. Porque a verdade é que a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe. A pandemia veio para justamente chacoalhar todo mundo e dizer isso aí. Olhem para suas famílias. Voltem-se para suas famílias. Cuidem-se. Cuidem um dos outros. Né? Então, preste atenção. A constituição desse planejamento patrimonial em vida, bem feito, bem orientado, né? Com todas as cláusulas, prevendo todas as possibilidades, é um ato de amor com a sua família. Então, cuide da sua família. Verdade, olha aí, tá vendo? Um papo super cabeça aqui para você, que envolve tudo. E os benefícios que você talvez nem soubesse que existiam podem aí contribuir muito com você, com alguém que você conhece. Então, vai lá, compartilha essa entrevista que você pode estar fazendo bem. A muita gente, a pessoa vai ficar muito agradecida a você por isso. Querida Rochelle, passe aí a tua rede social para o pessoal te encontrar, te localizar e saber o que eles precisam fazer para começar esse trabalho aí do planejamento da holding. Perfeito. Pessoal, para quem quiser se informar mais sobre holding familiar, constituição de holdings, basta me procurar Rochelle Costa Abumansur. Tá? Eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Todo mundo consegue aí entrar em contato comigo. É um prazer para mim falar sobre isso. Então, é um prazer para mim tirar dúvidas, levar esse conhecimento. Tenho isso como missão. Muito embora seja um nome complicado, holding e tal, e as pessoas não entendem muito sobre esse assunto, mas eu tenho como missão levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. É possível fazer diferente, é possível você tomar outra decisão, e para você tomar outra decisão, você precisa do conhecimento, você precisa saber. Então, conhecimento é poder. Vocês, se quiserem saber mais, Rochelle Costa Abumansur. Obrigada, Tati, pela entrevista sensacional. Obrigada a você, querido. Você sabe que eu adoro bater esse papo com você, né? Adoro. E cada dia a gente vai descobrindo mais coisas, as experiências vão fazendo a gente se encantar ainda mais com esse tema, né? Com a possibilidade que tem de trazer tanta facilidade para a vida das pessoas, harmonizando as relações, trazendo soluções na hora de sufoco, respostas rápidas quando se precisa, quando está nas situações muitas vezes mais difíceis. E você que está nos acompanhando, continua com a gente, que o Radar Master ainda tem mais por hoje, viu? Até já!